Olá pessoal, tudo bem? Sou o Glauder do canal Energia Solar Master. Se você está pensando em instalar um sistema solar off-grid, então fique atento ao conteúdo deste vídeo, pois ele é de seu interesse. Afinal, um controlador de carga é um dos itens essenciais em sistemas solares off-grid. Eles são responsáveis por manter a carga das baterias em níveis seguros, aumentando a vida útil destes itens que são os mais caros de um sistema solar off-grid. Vamos lá então? Se você quer ter acesso a vídeos com conteúdos objetivos e de qualidade sobre energia solar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que semanalmente você será notificado sobre novos vídeos. O que é um controlador de carga? Um controlador de carga é um componente instalado entre os painéis e as baterias em sistemas solares fotovoltaicos com a função de gerenciar e controlar o processo de carga e descarga do banco de baterias. O controlador permite que as baterias sejam carregadas adequadamente e evita que sejam descarregadas abaixo de um valor seguro, otimizando e prolongando assim a vida útil das mesmas. A produção de energia dos painéis solares varia ao longo do dia, pois depende dos níveis de luz solar, temperatura ambiente, qualidade das células do painel e outros fatores. As baterias não suportam essa variação na produção de energia pelos painéis. Um controlador de carga suaviza essa variação para que as baterias recebam energia a uma taxa constante e segura. Ele também envia uma carga lenta quando as baterias estão quase cheias. Como as baterias perdem regularmente uma pequena quantidade de carga, uma carga lenta mantém a bateria carregada sem sobrecarregá-la. Uma coisa importante a saber é que a eletricidade flui da alta tensão para a baixa tensão. Assim, os painéis solares produzem mais energia ao meio-dia, então sua voltagem é alta, enquanto a voltagem do banco de baterias é baixa. O excesso de eletricidade é então enviado para ser armazenado nas baterias. Mas à noite, as baterias têm uma voltagem mais alta que os painéis solares. Para impedir que essa alta tensão flua das baterias para os painéis solares, o controlador de carga solar ele intervém impedindo essa corrente reversa. Existem dois tipos principais de controladores de carga solar: o controlador PWM e o controlador MPPT. Os controladores PWM são mais adequados para pequenos sistemas solares com painéis de baixa tensão e baterias pequenas. Os controladores MPPT são mais caros, mas possuem mais recursos e vantagens. Estes últimos são recomendados para qualquer sistema solar acima de 200 watts. Vamos falar um pouco mais sobre esses dois tipos de controladores, começando com os controladores PWM. A principal função de um controlador PWM é proteger suas baterias, garantindo que os painéis solares tenham a mesma voltagem das baterias. A voltagem das baterias deve corresponder à voltagem nominal de um painel solar, ou seja, a voltagem que o painel é comercializado como tendo. Mesmo que a voltagem real possa variar e muitas vezes ser um pouco mais alta. Um controlador PWM, ou modulação por largura de pulso, como o próprio nome sugere, controla o fluxo, pulsando a energia enviada à bateria para acelerar ou desacelerar o carregamento. Alguns controladores PWM podem lidar apenas com um nível de tensão, enquanto outros podem lidar com níveis diferentes. De qualquer forma, a tensão da bateria e do painel ainda deve ser a mesma. Os controladores PWM são dispositivos descomplicados. Embora alguns possam ter recursos adicionais, os seus sistemas são essencialmente básicos. Já os controladores MPPT, ou ponto rastreador de potência máxima, ao contrário dos controladores PWM, onde a voltagem da bateria e dos painéis deve ser a mesma,
Os controladores MPPT podem carregar uma bateria de baixa voltagem de um controlador solar de alta voltagem e, em alguns casos, uma bateria de voltagem mais alta de um controlador solar de voltagem mais baixa. Nos sistemas elétricos, tensão e amperagem estão inversamente relacionadas. Quanto maior a tensão, menor a corrente e vice-versa. Como um controlador MPPT controla a taxa e a corrente da tensão que flui dos painéis solares para uma bateria, os sistemas de armazenamento podem ter painéis com tensão diferente das baterias. Assim, enquanto um painel solar por si só com uma tensão nominal de 24 volts é insuficiente para alimentar uma bateria de 48 volts, um controlador MPPT permite que ele funcione, reduzindo pela metade a amperagem, dobrando assim a tensão que flui para a bateria. Os controladores MPPT podem aumentar a eficiência de seus painéis solares de 20 a 30%, rastreando a relação tensão-corrente ideal para maximizar a saída de uma bateria. Para escolher um controlador de carga correto para seu sistema de energia solar, é importante primeiro dimensionar os painéis solares e saber quais as grandezas que mais impactam em um controlador, que são a tensão de carregamento, a voltagem, e a corrente, a amperagem. Vamos então falar um pouco sobre essas duas grandezas. A voltagem ou tensão. Antes de escolher seu controlador, tenha em mente qual será a voltagem das baterias que devem ser carregadas. Se 12, 24, 36 ou 48 volts e por aí em diante. Então, se seu banco de baterias está em 24 volts, escolha um modelo que suporte essa tensão de carregamento. Um ponto muito importante que não deve passar despercebido é a tensão de entrada dos controladores. Essa variável também deve ser respeitada, pois os controladores têm o limite de tensão máxima de entrada dos painéis solares, que geralmente é de 2 vezes a da tensão de saída. Deve-se também atentar para a tensão mínima necessária que os painéis devem fornecer para o carregamento satisfatório, pois a tensão dos painéis, na maioria dos modelos, deve ser maior que a tensão do banco de baterias. E sobre a corrente ou amperagem? Além da voltagem, um segundo ponto a ser considerado é qual é a corrente que o controlador terá que controlar, tanto em sua entrada dos painéis solares, quanto em sua saída para carregar as baterias. É importante lembrar que a corrente dos painéis solares ou a corrente que está entrando nas baterias deve sempre ser menor que a corrente nominal do controlador. Assim, se os painéis estiverem mandando 8 amperes, seu controlador deve sempre ser maior. Neste caso, usaríamos um controlador de 10 amperes. Vamos fazer um resumo do que foi visto até agora com um exemplo. Você deve ter em mente 3 coisas sobre o carregamento de baterias. Primeiro, a voltagem e a amperagem do painel solar variam ao longo do dia por vários motivos. Segundo, as baterias requerem uma voltagem muito específica para serem carregadas. Terceiro, os painéis solares não emitem uma tensão muito específica, que pode variar entre 0 volts à noite e muito acima de 250 volts durante o dia. Então, você pode perguntar: como carregar um banco de baterias com uma voltagem muito específica quando os painéis produzem uma voltagem incrivelmente variável que é potencialmente muito alta para carregar um banco de baterias? A resposta é: instalamos um carregador de carga para regular a tensão alta e variável dos painéis solares até um nível mais apropriado. E aqui está como funciona. Imagine um painel comum de 135 watts pico, abastecendo uma bateria de 12 volts. Essa potência máxima de 135 watts pode ser alcançada quando o painel gera, por exemplo, 17,72 volts e 7,62 amperes. Não esqueça que a voltagem vezes a corrente é igual à potência. Então temos 17,72 vezes 7,62 é igual a 135.
Um controlador PWM, neste momento de pico, trará os 17,72 volts para 12,5 volts, mantendo os 7,62 amperes. Isso significa que dos 135 watts pico, o controlador estará fornecendo para a bateria somente 12,5 vezes 7,62, que é igual a 95,25 watts, ou seja, 70,55% da energia fornecida pelo painel. Já um controlador MPPT, ao mesmo tempo em que traz atenção para 12,5 volts, eleva a corrente na mesma proporção, levando-a para 10,8 amperes neste caso. Assim, o controlador fornecerá 12,5 vezes 10,8 é igual a 135 watts para a bateria, ou seja, 100% da energia produzida pelo painel. Como a eficiência dos controladores não é de 100%, essa diferença não fica em torno de 30% como neste exemplo, e sim entre 20% e 25%. Ao instalar um controlador de carga, é recomendável conectá-lo na seguinte ordem. Primeiro, conecte a bateria ou banco de baterias no controlador. Segundo, os painéis solares. E terceiro, a carga elétrica. Ao desconectar, você inverte essa ordem. A bateria fornece energia ao controlador, portanto, certifique-se sempre de que a energia solar e as cargas estejam desconectadas antes de conectar ou desconectar a bateria do controlador. O controle do carregamento da bateria é tão importante que a maioria dos fabricantes de baterias de alta qualidade, com garantias de 5 anos ou mais, especificam os requisitos para regulação de tensão, desconexão de baixa tensão e compensação de temperatura. Quando esses limites não são respeitados, é comum que as baterias falhem após menos de 1/4 de sua expectativa de vida útil, independentemente de sua qualidade ou custo. Um bom controlador de carga não é caro em relação ao custo total de um sistema de energia solar. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto ou tem alguma experiência para nos contar, não deixe de compartilhar conosco nos comentários. E se você quiser saber mais sobre um determinado assunto e gostaria que nós fizéssemos um vídeo a respeito, então nos diga nos comentários sobre o que você gostaria de saber, que produziremos um vídeo com muito prazer. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça que todas as semanas temos novos vídeos e para não perder as novidades, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, deixe suas dúvidas nos comentários que responderei com todo prazer. Abraços!